Olá pessoal, mais um vídeo no canal. Estudo de 3 casos de lua cheia. Análise de 3 datas de lua cheia para determinar quais correspondem a um eclipse e quais correspondem a uma lua cheia comum. A proposta. Quem entendeu o vídeo anterior sabe que o método empregado não se presta para determinar o tipo de eclipse, caso ele ocorra. O método serve somente para indicar se um eclipse não ocorre. Assim mesmo, vamos aplicá-lo com o objetivo de verificar qual é o grau do erro que ele apresenta nos casos em que não pode ser usado. Como tomar a decisão? Vamos partir do princípio aproximado de que a sombra da Terra tem 3 diâmetros lunares e a penumbra 5. Foi a hipótese que fizemos no vídeo anterior. Muito mal aproximada, mas na média é isso aí. E nós vamos verificar quais são os limites que determinam o tipo de eclipse que pode acontecer. Então, primeiro vamos colocar a Lua aqui, tangenciando a penumbra. Se ela se afastar um pouco, não há eclipse. Se aproximar um pouco do centro da sombra, vai ser um eclipse penumbral. Então ela está no limite entre não haver eclipse e haver um eclipse penumbral. Então ali está. Essa situação, ela determina que a distância do centro da Lua ao centro da sombra seja de 1,5 graus. Como que isso é visto? Basta observar ali as 2 cruzes, centro da Lua e o centro da sombra, e contar os raios lunares que separam essas 2 cruzes. Então temos ali 1, 2, 3, 4, 5, 6 raios lunares. Então são 3 diâmetros. Cada diâmetro lunar tem meio grau. 3 vezes meio dá 1,5. Foi assim que esse ângulo foi determinado. Então, se a Lua estiver um pouco mais afastada de 1,5 graus, não tem eclipse. Um pouco menos, o eclipse é penumbral. Vamos agora ao outro caso aqui, a Lua dentro da penumbra. Ela está no limite entre um eclipse penumbral e um eclipse parcial, porque se ela se afastar um pouco é penumbral, se aproximar é parcial. Tá? Então, temos ali 1 grau. Vamos medir lá. A distância entre as 2 cruzes, quantos raios lunares tem? 1, 2, 3, 4. 4 raios vão dar 2 diâmetros. 2 vezes meio, 1. 1 grau, então. Quando o centro da Lua estiver a 1 grau do centro da sombra, a Lua estará no limite entre o eclipse penumbral e o eclipse parcial. Terceiro caso, a Lua aqui. Ela está no limite entre o eclipse parcial e o eclipse total. Se ela se afastar é parcial, se aproximar é total. O ângulo é meio grau. Vamos medir lá. Quantos raios lunares existem entre as 2 cruzes, entre os 2 centros ali? 1, 2. 2 raios dá 1 diâmetro lunar, então meio grau. Está ali a explicação. Eu criei uma régua para apontar qual é a situação de cada eclipse. Tá? Então vamos aos casos. Caso 1, 28 de março de 2021, às 15h48. Tá? Olhando aqui no instante da lua cheia, nós temos o centro do Sol no hemisfério norte e o centro da Lua um pouco no hemisfério norte também. Então a situação pode ser verificada no estelário. Temos ali o Sol, tem uma declinação positiva, realmente está no hemisfério norte. A Lua também, e tem uma declinação positiva, mas menos que a do Sol. Tá? O esquema associado a este caso é esse aqui. Okay? Então nós temos ali o cálculo, deu 4,5 graus em decimal. Tá? Na régua, nós vemos que 4,5 é mais que 1,5. Então vai cair no caso de não haver eclipse. Então esse aqui é um caso que realmente o método serve para explicar. Não há eclipse nesta data. Tá?
Agora, vamos ao caso 2. 25 de março de 2024, 4 horas da madrugada. Aqui nós temos o centro do Sol no hemisfério norte, o centro da Lua no hemisfério sul. Confirmando no estelário. Declinação do Sol positiva, 2 graus, hemisfério norte. Declinação da Lua negativa, hemisfério sul. Tá? O esquema associado é este aqui. Fazendo os cálculos dá 1 grau e pouco. Então ultrapassa 1 grau, mas é menos que 1,5. Então cai na faixa do penumbral. Ok? E realmente esse eclipse aqui é penumbral. Então nós vamos agora comparar o caso do modelo com o caso real. Então nós temos aqui, ó, pelo método, a Lua ficou ali, uma parte fora da penumbra, outra parte dentro. No caso real também, mas não exatamente com a mesma configuração. Tá? No caso aqui, o real foi mais perto do centro. Tá? No caso do método, um pouco mais para fora. Okay? Mas ele não errou o tipo de eclipse. Vamos agora ao caso 3. 14 de março de 2025, 3 horas e 54 da madrugada. A situação aqui no instante da lua cheia, nós temos o centro do Sol ao sul do Equador, o centro da Lua ao norte do Equador. E aqui nós vemos a Lua totalmente eclipsada. Então nós temos aqui um eclipse total. Tá? Vamos confirmar no estelário. Ali está a declinação do Sol negativa, 2 graus. Então hemisfério sul. Declinação da Lua positiva, hemisfério norte. E o estelário mostra nitidamente a Lua eclipsada, tá? Eclipse total. Então vamos lá ver o esquema qual que é. Fazendo os cálculos, encontramos 0,6. Vai cair na faixa do parcial. E esse eclipse, na verdade, é total. Se fosse o resultado aqui um pouco menor, 0,5, 0,49, já daria total, acertaria também. Mas ele errou. Errou por pouco, né? O método não serve para isso. Ok? Então vamos ver aqui a comparação. Pelo método, a Lua ficou parcialmente oculta. Uma grande parte dela na sombra e uma parte menor na penumbra. Mas, no caso real, a Lua fica toda dentro da sombra da Terra. O eclipse é total. Ok? Então, vamos à conclusão. Como já era esperado, o método não serve para prever os detalhes sobre os eclipses lunares quando eles realmente acontecem. Por ser uma aproximação grosseira, o método só serve para provar que um determinado eclipse não ocorre, como no caso do vídeo anterior. O que motivou a criação desse vídeo foi uma dúvida que surgiu nos eclipses lunares que acontecem perto dos equinócios, quando o Sol passa sobre o equador da Terra. Estando a Lua obrigatoriamente na fase cheia, ela também tende a estar sobre o equador, porque ela se opõe à posição do Sol. Sendo assim, por qual motivo tais eclipses podem ser totais, parciais, penumbrais ou até mesmo não ocorrer? Como pode uma configuração de astros quase igual produzir resultados tão diferentes? É o que veremos a seguir. A explicação para isso está no fato de que o Sol e a Lua podem estar ambos perto do Equador, mas sobre o mesmo hemisfério ou sobre hemisférios diferentes. Isso afeta muito a separação angular entre o centro da Lua e o centro da sombra da Terra, como podemos notar nos casos que foram estudados. Há uma tendência para que aquela separação seja menor quando o Sol e a Lua estiverem sobre hemisférios diferentes e maior quando eles estiverem sobre o mesmo hemisfério. Como os ângulos limites que definem o tipo de eclipse não são grandes, uma variação pequena na posição dos astros pode causar a mudança de um tipo de eclipse para outro. Ficou claro que o único modo de se determinar o que realmente acontece em cada caso
é calcular com exatidão todas as variáveis envolvidas, como o diâmetro angular da Lua, da sombra e da penumbra, que dependem de nossa distância ao Sol e à Lua. Isso somente se resolve com as equações de movimento e com os métodos para a sua solução. Ok? É isso aí, por hoje é só. Até meu próximo vídeo.